Pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Tiago dando o seu olá oficial e dando a continuidade nas nossas matérias, e nossa disciplina de física. Estamos aqui ainda nos divertindo com a cinemática. Bom, que bom ter você aqui. Preciso relembrar você mais uma vez. Primeira coisa, livro didático é importantíssimo. Então, se você ainda não pegou o livro didático, não tem problema. Eu estou enviando as páginas necessárias para essa aula que nós estamos vendo aqui, que é movimento uniformemente variado, tá? Dê uma lida, amplie aquilo que a gente está discutindo aqui, tá? Não se conformem em só dizer, não entendi, professor. Vá atrás, a informação está no livro. Livro é uma fonte tremenda para quem quer aprender. Tá? Isso não vai mudar nunca, por mais que a internet esteja aí a todo vapor, mas livro é importante, dedique. 3 canais de dúvidas. Primeiro, o WhatsApp, praticamente quase 24 horas. Você tem dúvida? Fale comigo no WhatsApp, não tem problema, é para isso que a gente está disponibilizando o nosso número pessoal. Segundo, pelo menos não mudar, todas as quintas-feiras nós vamos ter plantão de dúvidas. Então eu vou estar no colégio de 8 da manhã até 17 horas. Tá? Se você precisar, vá lá. E de repente, se você acha interessante conversar com os seus colegas do primeiro ano, de repente até de uma outra sala, eu também posso marcar uma aula pelo Meet, uma live, que aí de repente a gente sana várias dúvidas. Você não quer ir no colégio? Sem problema. Marca, a gente vai ver um dia melhor para isso acontecer, tá bem? Então vamos lá, depois de vermos o movimento uniforme, nós agora vamos ver o uniformemente variado. O que envolve aqui para a gente? Bom, a gente vai tratar com uma grandeza daqui a pouquinho, que é a aceleração. E você conhece o que é uma aceleração? Você sabe quando um carro acelera? Você sabe o que acontece quando a gente aperta no pedal do acelerador? A velocidade do móvel, ela aumenta. Da mesma forma que se você apertar no freio, como aquela pessoa está fazendo ali, a velocidade vai diminuindo. E é um tipo de aceleração. Então, tanto essa questão de aumentar a velocidade quanto diminuir, ou seja, variar o movimento, que se trata de velocidade, vai se encaixar aqui em movimento uniformemente variado, ou seja, ele não varia de qualquer jeito, tá? Desordenado. Não, existe um controle, é uma variação uniforme, tá? Agora não é o movimento que é uniforme, é a variação que é uniforme, então é uniformemente variado. Muito bem, então você sabe desses termos de acelerar, desacelerar? Olha o que nós temos aqui. Movimentos que ocorrem com o aumento do módulo da velocidade são chamados de movimentos acelerados, tá? Apertei no acelerador, aquilo é chamado de movimento acelerado. E os movimentos que ocorrem com a diminuição do módulo da velocidade são chamados de movimentos retardados. Retardados, que está retardando o movimento. Essa acho que seria a ideia principal para nós termos aqui. Muito bem? Bom, a gente pode começar a pensar no seguinte. Bora definir a S, orientada para, no caso nosso aqui, para a direita, e um móvel estava com uma velocidade V0, uma velocidade inicial num instante T0, um instante inicial. E depois de um tempo, no caso TF, ele encontrou-se com uma velocidade VF, uma velocidade final. Bom, eu consigo definir a aceleração média, no caso, assim, aceleração média, bom, nada mais é do que a variação da velocidade sobre uma variação de tempo. É isso que eu preciso ver na aceleração. Eu vejo quanto que a velocidade variou num determinado tempo. E dá para perceber que eu já vou mais uma vez decompor esse delta. Então, o que é ΔV vai ser velocidade final, que eu não vou usar aquele VF, eu não gosto muito dele. Gosto só de ver que fica um V genérico. Menos V0. Então, a velocidade final menos a inicial e ΔT continua sendo T menos T0.
Muito bem? Interessante, né? Agora, para nós já definirmos aqui, já que entendemos a ideia do movimento uniforme, eu consigo aqui determinar o que nós chamamos de movimento uniformemente variado. Não é mais o mu, agora é move. Que se a variação é uniforme, então agora a gente não vai mais conversar sobre uma aceleração média, mas sim uma aceleração já fixa. E aí a gente consegue, no move, definir o seguinte, que a aceleração, agora constante, é V0, perdão, deixa eu pegar a original mesmo aqui, ΔV sobre ΔT. Então, essa aqui é a equação que nós vamos utilizar para aceleração. Bom, em cima nós temos uma unidade que é de velocidade. Por exemplo, metro por segundo. Embaixo nós temos um ΔT. Bom, unidade de tempo é segundo. Se eu pegar metro por segundo e dividir por segundo, eu tenho uma unidade resultante que é o seguinte, metro por segundo ao quadrado, porque está metro dividido lá embaixo por segundo de novo, olha aqui, ó. Certo? Então fica dividido por segundo duas vezes. Essa aqui é a unidade de aceleração. Então é metro por segundo ao quadrado. Lógico, você vai ter outros tipos de outras ver 100 segundo ao quadrado, por exemplo, quilômetro por hora ao quadrado. O importante é que o espaço esteja de tempo esteja ao quadrado. Quilômetro por segundo ao quadrado, sei lá, ou polegada por dia ao quadrado. Deu para entender? Essa acho que seria a ideia. E o que se entende por aceleração? Imagina uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Sabe o que isso quer dizer? Significa que a cada 1 segundo o móvel aumenta em 2 metros por segundo a sua velocidade. Então ele estava com 2 metros por segundo, passou 1 segundo, ele foi para 4 metros por segundo, passou 1 segundo, ele foi para 6. Isso é que significa aceleração. Deu para compreender? Bom, se não deu para compreender, me procure no WhatsApp. Necessário. Algumas classificações que nós temos sobre o movimento uniformemente variado é o seguinte: definindo todas as nossas trajetórias como tendo o sentido positivo para a direita, se a minha velocidade também está naquela direção, nós já vimos que ele é um movimento progressivo. Olha aqui, ó. Aqui é progressivo porque a velocidade está acompanhando a trajetória. Mesma coisa, aqui é progressivo porque ele está acompanhando a trajetória. E como consequência, os desenhos da direita, se eu estou no sentido contrário, ou seja, o sinal da velocidade é negativo, é um movimento retrógrado. É o caso desses dois. Agora, eu preciso ver qual é a coerência que tem com a aceleração. O superior esquerdo, eu estou com a velocidade no mesmo sentido da trajetória. E a aceleração também, para a mesma direção. Então, isso é um movimento que nós chamamos de acelerado. É progressivo porque a velocidade é positiva e acelerado porque a aceleração está contribuindo com a velocidade. Está fazendo ela aumentar. Agora, no de baixo aqui, por mais que ele esteja progressivo, mas a aceleração está contrária, ou seja, ele está freando o móvel, ele está fazendo com que a velocidade vá diminuindo. Por isso que a gente chama que ele é progressivo, porque está na mesma direção da velocidade, a velocidade é positiva, mas como a aceleração é negativa, ele vai ser retardado. Correto? E os dois desenhos da esquerda? Bom, primeiro de cima, retrógrado porque ele está ao contrário, e como a aceleração está na mesma direção da velocidade, ele está contribuindo para que ela aumente cada vez mais para lá. Por isso que também é acelerado. Se a aceleração está no mesmo sinal da velocidade, ele vai ser chamado de acelerado, porque ele está contribuindo, seja para a esquerda ou seja para a direita. Desculpa as direções. Bom, já no último caso aqui, o cara está querendo ir lá para o lado negativo da força. Só que a aceleração não, ela está jogando para o outro lado. Por isso que ele é retardado, ele está atrapalhando a vontade, né, da aceleração, da velocidade. Certo? As duas estão concorrendo, vai ser retardado. As duas estão contribuindo, vai ser acelerado. Aí depois você só tem que ver o sinal da velocidade para saber se ele é progressivo ou retrógrado. Muito bem?
Já dá para perceber, né, que se a aceleração é positiva, a velocidade vai aumentando. Se a aceleração é negativa, a velocidade vai diminuindo. E se a aceleração for zero, Thiago? Se a aceleração for zero, meus amigos, significa que isso não é um movimento uniformemente variado. A velocidade está constante, então ele é um mu. Tá? Ih, rapaz, isso aqui pega o povo direto. Se a aceleração é zero, é um movimento uniforme. A aceleração não está, a velocidade não está mudando. Muito bem. Então, isso que nós entendemos pelo movimento uniforme, uniformemente variado. Bora ver aqui um exemplo. Feita uma cobrança de pênalti no futebol de campo, o goleiro defende, agarrando